Apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, o deputado Chiquinho Brazão vai sim continuar na cadeia. Ontem, por 277 votos favoráveis e 129 contrários, a Câmara decidiu manter a prisão decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. 28 abstenções, hein? É um número considerável de abstenções. João Pedro Melo está por aqui e vai trazer mais informações para a gente dessa sessão. Ô JP, quanto voto contrário, hein? Pois é. Ao pedido de prisão. Bom dia para você. Bom dia, Carlinha. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, era uma coisa que estava na expectativa, inclusive, viu? A gente estava falando sobre isso ao longo desses últimos dias, né? De que Chiquinho Brazão poderia, inclusive, sair vitorioso dentro da Comissão de Constituição e Justiça, obviamente sendo derrotado no plenário. E essa situação aí já mostrava exatamente qual era a posição, principalmente dos membros da direita, de que iriam votar aí com relação a essa liberação do deputado federal. Mas o fato é que ele vai continuar preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e o plenário da Câmara decidiu manter a prisão do parlamentar. Ele é acusado de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco em 2018. Foram 277 votos a favor da medida, 20 além do necessário e 129 contra, além de 28 abstenções. O resultado foi comemorado, principalmente por lideranças do PSOL, partido do qual a vereadora Marielle Franco fazia parte. A gente vai ouvir agora um pouquinho. Esse sobe som aí falando, né, do pessoal pedindo justiça. Antes da votação em plenária, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara também decidiu votar a favor da prisão de Chiquinho Brazão. Essa era a questão que a gente estava falando, né, que possivelmente Chiquinho poderia sair vitorioso na Comissão de Constituição e Justiça, que tem maioria dos membros de partidos aliados à direita, mas ainda assim o placar foi de 39-25. Deputados contrários à manutenção da prisão de Chiquinho alegaram que a punição é ilegal e fere os direitos dos parlamentares. O grupo avalia que não cabe prisão preventiva por não ter sido em flagrante. Para o advogado de defesa de Chiquinho Brazão, Kleber Lopes, a decisão da Câmara foi baseada em critérios políticos. Mais um precedente perigoso, a Câmara descuidando dessa garantia constitucional, descuidando dessa garantia conferida pelo Constituinte ao parlamentar, corre um sério risco de que nós tenhamos prisões preventivas decretadas em série contra outros parlamentares. Bom, o relator na CCJ que é o deputado Darcy de Matos. Ele defende que a imunidade parlamentar não pode servir de instrumento de proteção contra políticos investigados. As prerrogativas, elas estão aí para proteger a atuação parlamentar. Elas vão numa lógica da defesa do coletivo, não do privado, não do particular. Mas mais do que isso, nós não podemos permitir que se utilize como escudo a imunidade parlamentar para praticar crimes. Bom, e nem só de CCJ e plenário vive a Câmara dos Deputados, porque esse mesmo processo também está entrando no Conselho de Ética. Ontem foi aberto o processo para analisar a cassação de mandato de Chiquinho Brazão. Ele foi expulso do União Brasil naquela confusão, né, na mesma semana da confusão sobre quem de fato assumiria a presidência do União Brasil, Bivar, entre outros candidatos, e após essa operação da Polícia Federal contra os acusados do crime contra também Marielle Franco. Além de Chiquinho, foram presos o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e também o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. Ele que é suspeito de planejar o atentado e obstruir as investigações. Os três estão presos em presídios de segurança máxima, um em Campo Grande, outro em Porto Velho e também outro em Brasília. Bom, e aí ontem a gente teve um exemplo muito bem acabado de como funciona aquilo que a gente sempre fala aqui do apito de cachorro da extrema-direita. Ele foi soprado por Eduardo Bolsonaro, que eu nem sabia, mas estava lá zanzando em Genebra, aliás, como viaja, né? O Eduardo Bolsonaro mal fica em Brasília. Ele estava participando lá de um evento em Genebra, e aí ele deu a senha, ele soprou o apito, com base em uma mentira, de que Domingos Brazão teria sido preso ilegalmente porque não haveria flagrante de crime inafiançável. Isso é mentira, isso não é verdade. Como já explicou o nosso Reinaldo aqui no programa dele de ontem, na coluna dele de agora há pouco, que vai ao ar em algumas praças.
a tentativa de obstrução da justiça é um crime constante e, portanto, o flagrante também é constante. O deputado não precisa ser pego com a boca na botija. E essa foi a argumentação utilizada por Eduardo Bolsonaro para que a prisão fosse considerada ilegal. Ele soprou o apito lá de Genebra e a cachorrada respondeu aqui no Brasil, todo mundo com a língua de fora. A gente vai ouvir na sequência o próprio Eduardo Bolsonaro e os deputados Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, Lafayette de Andrada, republicanos de Minas Gerais, Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais e Pastor Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro. Cada um foi ao seu estilo, um pouco mais estridente, um pouco mais elegante, mas todos eles defendendo uma ideia mentirosa na Câmara dos Deputados. E como eles sempre utilizam, né? Essa turma sempre utiliza a música do John Lennon, Imagine, para ridicularizar quem não faz parte da gangue deles. Gangue no sentido de turma, tá? De galera. Porque brincam que não dá pra combater bandido fazendo pombinha com a mão, ou tocando Imagine do John Lennon. Ontem todos eles fizeram pombinha com a mão e defenderam um bandido na Câmara dos Deputados. Então solta a música você primeiro, Carlinha, por gentileza. E vamos ouvir então os deputados defendendo a soltura de Domingos Brazão. O que menos importa na votação de hoje é a liberdade individual do deputado Brazão. O que mais hoje nos importa é saber se nós vamos seguir a Constituição ou se amanhã seremos reféns dessa nossa votação de hoje. Porque se eu votar para prender preventivamente um deputado que não cometeu um flagrante delito, como é que amanhã eu vou poder dizer que um patriota, um deputado, foi preso por falar, mas a partir daí invocar que ele só poderia ser preso mediante flagrante delito? Houve um crime inafiançável? Houve. Um crime hediondo. Mas não houve flagrante. Não há flagrante. Foi um assassinato bárbaro que gerou uma comoção social imensa, com uma repercussão na grande mídia. Porém, assassinatos bárbaros acontecem todos os dias, infelizmente, no Brasil. Nós temos aqui que discutir a legalidade da prisão. E vou a ela. É sobre ela que eu quero conversar. Flagrante, ou seja, foi pego cometendo crime. E o crime é inafiançável. Pois bem, o deputado Chiquinho Frazão foi preso de manhã, no domingo, na sua casa. Eu não estou aqui dizendo que ele é inocente, eu estou dizendo como que ele foi preso. De manhã, na sua residência. Pode-se dizer que ali era o flagrante de um crime? Não, não pode. Pode dizer que ele estava ali articulando? Não há como provar isso. Ele podia estar ali assistindo a TV, tomando café com a família, dormindo. Mas ele foi preso na sua casa no domingo de manhã. Mas e se ele vinha articulando para obstruir a justiça? Obstrução da justiça não é crime inafiançável. Está claro no Código de Processo Penal. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes está exorbitando. Quando eu vejo essa turma assodada, a extrema esquerda, dizendo tem que prender, tem que prender, tem que prender, tem que prender, vamos para prender, não, tem que prender. Olha, me dá uma sensação do que se escuta lá nas ruas do Rio de Janeiro. E sabe o que se escuta lá no Rio de Janeiro? Que havia muita gente da extrema esquerda com interesse na morte da colega Marielle. É, minha gente, minha gente, é por isso que eles querem condenar alguém, não importa se tem provas ou se não tem provas. Bom, eis aí, cada um mentindo à sua maneira, ao seu estilo. Lafayette de Andrada até admite, né, até concede que foi um crime brutal, mas crimes brutais acontecem no Brasil todos os dias, então o que há de se fazer, não é? E Ottoni de Paula pega um negócio que ele ouviu de orelhada, em algum boteco do Rio de Janeiro, se é que ele frequenta boteco, né, um pastor, e levou à Câmara dos Deputados com um desassombro impressionante. Um boato, sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência, porque a extrema esquerda iria querer a morte de Marielle Franco, mas ele, enfim, não se faz de rogado, não.
vai lá e grita, e aliás ele demonstra um prazer, né? Na hora que ele solta essa hipótese mentirosa. Eis aí. Esses caras têm alguma simpatia pessoal por Domingos Brazão? Não sei. Não sei mesmo. Ou essa ação coordenada existiu porque essa foi uma prisão determinada por Alexandre de Moraes, o inimigo número 1 da nação. Escolha aí a sua hipótese. O fato é que dependendo do indivíduo, dependendo da situação, para essa galera, bandido bom é bandido solto.